Oi, pessoal, aqui é Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, dessa vez para falar um pouco sobre Max Weber e a Sociologia Compreensiva, mais uma linha clássica do pensamento sociológico. Com isso, a gente dá continuidade aqui a nossas aulas que estão, de alguma forma, procurando introduzir aos alunos e às alunas, aos estudantes, essas linhas clássicas do pensamento sociológico, né? A sociologia como uma disciplina que surge ali no século XIX, no contexto de grandes transformações provocadas pelas revoluções burguesas, revolução industrial, e o esforço desses cientistas de interpretar a sociedade a partir de um rigor metodológico, de uma definição de um objeto, da forma de interpretar as relações sociais a partir de critérios bem solidificados, né, nesse processo, bem fundamentados. E aí a gente falou sobre o positivismo e funcionalismo, as propostas de Augusto Comte, de Émile Durkheim. Eu falei com vocês também na aula passada sobre as contribuições de Karl Marx e o marxismo, né, que traz uma proposta com materialismo histórico e dialético, a luta de classes. E a proposta da aula de hoje é justamente a gente falar um pouquinho sobre essa sociologia compreensiva ou interpretativa de Max Weber, que vai ser uma proposta bem diferente das anteriores. Enquanto Marx e Durkheim são protagonistas de uma sociologia estrutural, ou seja, que tenta, que se debruça principalmente sobre as estruturas que determinam os comportamentos dos indivíduos, ou seja, se a gente pensar a metáfora ali de uma casa, como é que se estrutura uma casa? O que é a estrutura de uma casa? São as suas colunas, a sua base. Não é exatamente a janela onde está a cozinha, o quarto, uma parede específica, né? O Marx e o Durkheim, eles querem estudar as estruturas da casa, que vão ser aquelas que vão definir como a casa mais ou menos vai ser. Agora, o que acontece dentro da casa, como ela está organizada internamente, enfim, esses aspectos já não seria de grande interesse daqueles dois sociólogos. E o caso do Max Weber vai ser justamente o de tentar compreender o indivíduo nessa história toda. Enquanto o Marx e o Durkheim estão estudando as estruturas que determinam aí esse lugar dos indivíduos na sociedade, o Max Weber ele vai querer entender esse indivíduo, né? O indivíduo forma a sociedade, como ele forma a sociedade, através de um conceito que ele vai definir como ação social. Então, ele quer entender o que move o indivíduo, né? O que move o indivíduo a agir em sociedade. Então, o olhar dele vai ser sobre o indivíduo e não sobre as estruturas. E aí, por isso, esse conceito de ação social vai ser importante, porque ele vai fazer uma tipologia, ou seja, um estudo dos vários tipos de formas através das quais os indivíduos vão agir em sociedade. Então, ele vai falar da ação social afetiva, quando esses indivíduos eles agem a partir das emoções, a partir, né, desse lado mais afetivo, passional. Quando os indivíduos agem pela força da tradição, do senso comum, das regras que estão estabelecidas, então você age meio que sem refletir sobre a ação propriamente dita, você vai reproduzindo uma tradição. E também o que ele vai definir como ação racional, porque o Weber também, como filho dessa sociedade industrial, capitalista, burguesa, ele quer entender de fato o funcionamento desse mundo. E ele vai entender que uma das características fundamentais desse mundo capitalista é o seu aspecto racionalista, o seu aspecto racional. Então, a racionalidade vai ser um objeto também de interesse aí do Weber, de compreendê-lo a partir desse lugar que os indivíduos ocupam na sua análise.
Eu falei ali sobre os tipos ideais, como essa metodologia de estudo, né, que vai trazer esses elementos mais relevantes de uma sociedade, que vai trabalhar com estatísticas, com a influência histórica e que a partir daí vai se definindo o que seriam esses tipos, né, que são correspondentes a modelos de comportamento que servem de referência para todos os indivíduos, porque nesse processo da ação social, né, o indivíduo ele repete o que ele vê. Então, é nessa relação de um indivíduo com o outro é que, de fato, se dá as relações sociais. Nessa relação de um indivíduo com o outro que se dá a ação social, que se dá esse lugar do indivíduo dentro de uma sociedade. E aí, pessoal, outro objeto de interesse do Max Weber vai ser justamente os conceitos de Estado, poder, política, domínio. Ele quer entender como se dá esse processo de dominação no contexto dessa sociedade burocratizada, capitalista, burguesa. E aí ele vai entender que nessa lógica racionalista, o poder, compreendido aí como essa capacidade de exercer a sua própria vontade em uma relação social, e a política, né, essa luta do poder dentro, como que essa luta se dá dentro de uma lógica racionalista. Então, por exemplo, o Estado burguês, racional, burocrático, ele vai ser o detentor do monopólio do uso legítimo da força. O que isso significa? Como o Estado é racional, e aí ele conta com uma burocracia que é um corpo técnico especializado para atuar pensando o melhor da sociedade, né? Então esse corpo técnico, ele vai ser o responsável pela tomada lá das decisões que precisam acontecer. Isso dentro de uma perspectiva teórica, né, burocrática. É por isso que esse corpo técnico teria a competência de deter esse monopólio do uso da força e, portanto, exercer o domínio de maneira legitimada pela sociedade, ou seja, o Estado manda, a população obedece porque reconhece nesse Estado esse papel de mando, de poder, né, de política. E aí ele vai elaborar um conjunto de reflexões a partir dessas premissas. E dentro dessas lógicas de dominação, ele também faz uma tipologia, né? Ele também vai trabalhar com esses tipos ideais de dominação. Então, esse estado muitas vezes ele vai assumir uma característica de uma dominação carismática, em que esse convencimento do poder vai se dar a partir dessa liderança que personifica o estado, uma dominação tradicional, onde esse Estado manda, né, e a população obedece pela força das tradições, né, pela força desse senso comum, um pouco inquestionável, né, e a dominação típica desse mundo capitalista burguês que ele está vivendo, que é a dominação racional, legal, que seria essa dominação das leis burocráticas, né? E que, nesse contexto, caberia ao Estado esse monopólio do uso da força. E também uma outra reflexão importante nesses estudos do Max Weber, que é um dos seus livros mais famosos, trata da ética protestante e o espírito do capitalismo. Nesse livro, ele vai querer entender justamente, né, o funcionamento do capitalismo, as origens do capitalismo, mas numa lógica muito diferente da do Marx. O Marx ele vai escrever o Capital, ele vai falar do modo de produção capitalista, ele vai falar da luta de classes, ele vai falar da mais-valia, da ideologia, da alienação, ele vai falar do fetichismo da mercadoria, né, da teoria do valor, teoria de uso. Quer dizer, o Marx ele tem uma análise do capitalismo que tem uma base econômica muito forte.
O Weber, ele já vai analisar a formação do capitalismo a partir dessa dimensão mais cultural. E aí ele traz para a cena o aspecto da religião, como que a ética protestante vai ser um fator que vai fortalecer a burguesia dentro de uma lógica comercial, de trabalho e que favorece ao surgimento e a consolidação do capitalismo na Europa, já que a Igreja Católica, atrelada a uma nobreza tradicional, rejeitava o trabalho, né, como uma dimensão valorizada da vida, ao contrário, o trabalho era visto como algo vil, aqueles que mexem com as mãos eram considerados inferiores e na contrapartida o protestantismo ele traz essa nova perspectiva sobre o trabalho, uma valorização do trabalho e com isso um fortalecimento dessa classe que está surgindo, que surge na Europa a partir das relações comerciais, que é a burguesia e que se desdobra para a indústria, para os bancos, mas que vai ter a sua fé acolhida dentro dessa lógica vai se ver fortalecida e a partir daí se promove, portanto, o desenvolvimento do capitalismo no seio dessa ética protestante. É, por hoje, então, a gente fica por aqui. Esse foi o Max Weber com as suas principais contribuições sobre essa sociologia interpretativa concentrada aí na figura do indivíduo, da ação social, dessas diversas tipologias através das quais ele se propõe a interpretar a sociedade e, sobretudo, a sua análise do capitalismo a partir da importância aí desse aspecto cultural da ética protestante no processo do seu desencadeamento. Qualquer dúvida, eu tô lá na nossa sala de aula virtual todas as segundas e quartas e participem do plantão de sociologia, tá bom? A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!